Boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um Resenha em Casa, nosso quadro que acontece toda quarta-feira às 19 horas, para a gente falar um pouquinho sobre os nossos problemas, para a gente trocar uma ideia sobre a nossa cidade, sobre o nosso futuro e sobre as demandas que são importantes para toda a população. Essa edição é uma edição especial, porque a gente está com a maravilhosa Cris Malungo, que é do Fórum de Mulheres Negras aqui do estado do Rio de Janeiro, parceirona aí em todas as nossas lutas das mulheres negras. Tem um currículo extenso que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. E a gente vai falar sobre hoje a gente vai falar sobre em que cidade nós queremos viver, né? É importante a gente fazer esse debate, ainda mais nesse ano, que é um ano de eleição, um ano onde está sendo colocado para nós, um ano atípico, inclusive, né? Já que a pandemia veio aí para bagunçar tudo que a gente estava vivendo e escancarou ainda mais problemas que já eram nítidos na nossa sociedade e ela deixou, assim, mais nítido ainda. Então, é muito importante, dentro de todo esse cenário, a gente debater sobre isso, debater sobre a cidade, debater sobre o futuro que a gente quer, porque a gente precisa ter isso na ponta da língua para a gente poder cobrar das pessoas que a gente pensa em colocar como nossos governantes, ainda mais nesse ano que é uma eleição municipal. Essa desigualdade que a gente vê, né, em todos os lugares. Niterói é uma cidade, já começando aqui, antes de passar a palavra para a Cris. Niterói é uma cidade, né, que foi colocada ultimamente pela pesquisa que saiu na matéria do El País como a cidade que mais segrega racialmente no Brasil. É uma cidade também que, ao mesmo tempo, é uma cidade com um dos 10 maiores IDHs do país e é uma cidade onde a desigualdade social também é gigantesca e o lado rico é muito rico, o lado pobre é muito pobre, né? Mesmo com a gente tendo uma prefeitura progressista, a gente tendo várias ajudas aí durante esse período de pandemia, não foi diferente e a gente conseguiu ver essa diferenciação de várias cidades, né? Da cidade Sorriso, que sorri para uns e não sorri para outros. Então, a nossa intenção aqui é a gente falar um pouquinho sobre qual cidade que a gente realmente quer viver, qual é a esperança que a gente tem para esse momento, a gente quer uma cidade, né, mais justa, mais inclusiva, mais sustentável, e como a gente pode fazer para alcançar isso? Quais são os elementos que estão dentro desse debate que a gente precisa ter noção, para a gente poder começar a cobrar melhor sobre a nossa cidade. Então, diante disso tudo, a gente trouxe a Cris Malungo, para poder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Antes de mais nada, queria agradecer muito a presença aqui da Vanessa Santos, que é a nossa intérprete de Libras. Sem ela, essa live não seria acessível, então é um prazer, Vanessa, você estar aqui conosco mais uma vez. A live hoje com a tela cheia de mulheres pretas, muito bonita, tá bem colorida hoje, gosto. Então, vou passar a palavra um pouquinho para a Cris. Eu queria que você se apresentasse, Cris, né, para os nossos ouvintes, e queria que você, já pegando no nosso debate, né, que a gente milita junto, que é a questão do movimento de mulheres negras, eu queria que você fizesse esse paralelo, né, das nossas bandeiras com esse direito à cidade, o acesso dessa cidade que a gente quer viver. O debate contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver era o nosso debate da Marcha de Mulheres Negras, 2015, e estamos em 2020 e a gente continua com essas mesmas... Exatamente. E nesse ano, elas se acirram ainda mais quando a gente tem um ano de eleição municipal, né? E com pandemia, onde o protagonismo da população negra está em voga, né, diante de tudo que aconteceu, a pauta, a luta contra o racismo está muito em voga, até internacionalmente falando. Esse ano a gente teve um destaque muito grande, e aí eu queria que você fizesse um link com dessas bandeiras, esse tripé que a gente tem, com a nossa ideia de cidade, com como é importante aí a cidade, esse debate da cidade que nós queremos viver. Boa noite.
Boa noite, meu amor. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? A honra de estar voltando para a live da Helena. A gente já tinha feito uma primeira live logo no começo da pandemia, ou no meio da pandemia. Foi no Instagram. Oi? Foi no Instagram. Isso. E, assim, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito. E, assim, eu me sinto muito feliz de estar podendo acompanhar a trajetória da Helena, né? É muito responsável, é uma pessoa muito implicada com as questões não só da cidade, mas as questões ligadas à negritude, às questões feministas. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer poder estar compartilhando, né, essa parte da noite aqui, poder estar discutindo essas questões ligadas à cidade. Queria agradecer a Vanessa também, que está aqui, né, nessa participação aqui com a gente, e isso já é inclusão, né? Isso já é um processo de pensar os espaços de forma plural. Meu nome é Cristiane Malungo, eu sou pernambucana e eu acho que é importante, numa live onde a gente vai falar de direito à cidade, pontuar isso, porque eu venho de uma família que sai de Pernambuco, vem para o Rio de Janeiro, metade da minha família vai para São Paulo, a outra metade vem para o Rio de Janeiro em busca de uma cidade melhor, de condições melhores de vida. Né? E aí, nessa nossa vinda para cá, eu pude morar em algumas partes da cidade. Então, eu já morei na Pavuna, eu já morei em Campo Grande, eu já morei em São Gonçalo, em 2 lugares em São Gonçalo, agora moro no Rio, em alguns lugares também do Rio eu já tinha morado, e isso me fez também ter uma percepção da cidade muito diversa. Hoje eu trabalho em Niterói, eu moro em Vila Isabel, mas trabalho em Niterói, e também é um momento também de pensar cidades tão diferentes, com características tão diferentes, mas que em algumas questões acabam dialogando. Quando a gente vai pensar em questões ligadas à cidade, principalmente ao espaço urbano, vamos pensar que esse espaço, primeiro, ele foi olhado, pensado e organizado por homens brancos, para eles e para os seus desejos e propósitos. A população negra, ela nunca foi pensada, incluída nesse espaço da cidade. A gente estava no espaço da cidade, a gente servia ao espaço da cidade, a gente servia aqueles que tinham acesso e se faziam presentes nesse espaço, mas nunca foi um espaço pensado para a gente. Muito pelo contrário, a nossa presença sempre foi um incômodo, seja nas nossas casas, seja o nosso próprio corpo circulando nessa cidade, a nossa estética, a nossa cultura, o nosso jeito de falar. E essa cidade ela sempre foi pensada para que a nossa permanência nessa cidade fosse a mais invisível possível. Eu lembro de um livro, eu não sei se eu vou lembrar o nome, que é de um pesquisador, e ele vai falar sobre as pessoas invisíveis, que são justamente aquelas pessoas que trabalham, né, nos restaurantes, que trabalham limpando a cidade, e aí ele faz essa pesquisa e ele é estudante, se eu não me engano, da USP. E quando ele coloca o uniforme para poder fazer o trabalho de campo dele, os próprios colegas e professores não falam com ele. Os próprios colegas e professores, ele acaba sendo invisibilizado por aquele espaço que ele acaba ocupando de uma forma diferente pelo fato de estar com uniforme. No caso dele, ele vai mostrando como é que esses trabalhadores eles são invisíveis. Eles estão ali para servir, mas não são vistos como pessoas, como pertencentes àquele espaço. No caso dele, ele tira o uniforme e ele é visto de novo. Só que no nosso caso, a população preta e pobre, a gente não tira a nossa pele. Então, essa invisibilidade da ocupação dos espaços é isso que as pessoas, muitas pessoas esperam da gente, que a gente esteja, mas que a gente esteja de forma invisível. Essa ocupação ela tem que se dar numa outra perspectiva. E aí, se a gente for ver, a gente já teve políticas, né, de governo, políticas públicas, que, inclusive, evidenciaram essas questões. Se a gente for ver a história do Bota Abaixo, né, essa ideia da construção de uma cidade urbanística, europeia, parisiense, significava o quê? Não só uma transformação física do espaço urbano, mas uma transformação também de quem, como, quando e de que modo circula nessa cidade. Então, assim, vamos separar essa cidade? Então, tinha até uma
uma charge na época, alguns escritos que falavam que tinha um lado a cidade foi dividida em duas partes, uma parte europeia e uma parte indígena. E essa parte indígena era justamente onde estavam as classes perigosas, os indesejáveis, onde a gente estava, onde a população preta e pobre estava, onde os nordestinos estavam, onde as pessoas que não pegavam bem estar nesse espaço europeu, elas eram colocadas ali. E se a gente for ver hoje nas cidades, de maneira diferente, até porque o espaço urbano, dependendo da cidade, ele vai se organizando de forma diferente, a gente vai criando esses espaços de segregação. Então, assim, quando a gente fala hoje que cidade a gente quer, acho que a gente tem que partir primeiro da ideia de que a gente tem direito à cidade. Então, assim, o ponto principal é a gente não pode perder isso, isso tem que ser o nosso ponto de alinhamento. Nós temos direito à cidade. E a partir do entendimento que temos direito à cidade, a gente tem direito à gestão dessa cidade. A gente tem direito a pensar essa cidade a partir das nossas perspectivas, das nossas agendas e das nossas lutas. Eu sou uma mulher negra que sou militante, eu sou do Fórum Estadual de Mulheres Negras, e eu trabalho na assistência social de Niterói. Então, eu sou da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói. Sou uma pedagoga, eu sempre gosto de falar isso, porque todo mundo jura de pé junto que eu sou assistente social. É por onde eu circulo, mas isso para mim não é problema, muito pelo contrário, né? Significa que, de alguma forma, eu tenho conseguido dialogar para além desses espaços pensados inicialmente para a minha área de atuação. Então, quando eu penso, nessa questão da cidade, eu penso também em como eu, como pessoa, como militante, como profissional, eu vou pensar essa cidade. Primeiro, na questão de entender o que é a política pública e os equipamentos públicos na cidade para a população preta e pobre. Eu sempre bato muito isso na tecla. Eu acho que uma das agendas das mulheres negras, da comunidade negra, é o estar atento e estar presente para o não desmantelamento da coisa pública. A gente viu isso agora na pandemia e isso ficou mais do que escrachado. Ficou escrachado. Que tipo de cidade é essa que a gente tem dos acessos? Eu sempre gosto de lembrar que a primeira pessoa que morre no Rio de Janeiro, vítima de Covid, é uma mulher negra, uma mulher trabalhadora doméstica. Ela pega o vírus da sua patroa, uma mulher branca da Zona Sul, que tinha viajado, voltou, contamina essa mulher. E aí, para mim, esse é um detalhe fundamental. Essa mulher é contaminada. A gente estava no começo da pandemia, vamos levar em consideração que ninguém tinha muita noção do que estava acontecendo. Só que quando essa mulher adoece, essa empregada doméstica, a família dela é chamada para que possa levá-la para casa, interior do Rio de Janeiro, para que ela pudesse ser tratada. Essa mulher que tem Covid, que é a patroa, ela fica na Zona Sul. E com todo o tratamento e acesso à saúde e a cuidados que uma moradora da Zona Sul tem. Essa mulher está viva até hoje. A empregada doméstica morreu. Então, assim, só esse deslocamento dessa mulher saindo da Zona Sul do Rio de Janeiro para ir para uma cidade do interior significa que vai ser negado a ela acesso à saúde, ou uma saúde de qualidade. Então, eu mesmo tive Covid, e eu falo que eu consegui sobreviver à Covid porque eu tive o SUS como uma possibilidade de cuidados. Então, foi no hospital público que eu fui tratada e fui cuidada. Então, a coisa pública para a população preta e pobre no espaço da cidade, ela é fundamental. Ela é o que vai nos garantir acesso à educação, ela que vai nos garantir acesso à saúde, é ela que vai nos garantir acesso a direitos, no caso do SUAS. E o que a gente vê na maioria das cidades, Helena? É que a gente não tem uma equidade no que se refere tanto às políticas públicas, a como elas são pensadas, e aos equipamentos de políticas públicas. Então, se a gente for pensar na própria rede de saúde, assim, como é que a rede de saúde ela é distribuída e quais são os acessos que nós temos a uma saúde de qualidade no espaço urbano? Como é que a rede educacional ela é distribuída? Eu lembro, por exemplo, na minha infância e na minha adolescência, a minha mãe, eu morei em São Gonçalo na minha adolescência, a minha mãe ia para a porta da escola, na época, era uma escola municipal, para conseguir uma vaga na melhor escola que tinha municipal do município de São Gonçalo, da cidade de São Gonçalo.
e que não era perto da minha casa, e que eu levava um tempo para chegar lá, mas era a escola que era vista como a escola que tinha melhores condições naquele espaço, porque a escola que era perto da minha casa, que era um lugar empobrecido, não era uma boa escola, estruturalmente, em relação a profissionais, a quantidade de profissionais que iam para lá não era suficiente. Então, a gente tinha que fazer um deslocamento nesse espaço da cidade para poder acessar uma política pública de qualidade. Quando eu vou para o ensino médio, eu tenho que sair da minha cidade. Eu vou para Niterói para estudar no liceu, entendendo que naquela época, falando no final da década de 80, já faz um tempo, né? Naquela época, a escola de ensino médio que tinha de excelência era o liceu. Então, naquela época, a gente não tinha ainda muito cursos comunitários como a gente tem agora, de pré-vestibulares e tal. Vamos lembrar que eu estou falando de uma época que é a reabertura política. Eu entro, inclusive, no liceu no momento de os grêmios estavam voltando, as manifestações, voto. E aí, essa é a única escola que eles tinham um planejamento que era parecido com os cursos pagos, que eu não podia pagar para ingressar, para tentar fazer o vestibular. Então, eu preciso sair da minha cidade para ir para uma outra cidade para poder ter acesso a isso. E vamos lembrar da rixa histórica, Niterói e São Gonçalo. Sair de São Gonçalo para ir para Niterói já não era uma coisa fácil, culturalmente falando, e a recepção também não era muito boa, né? Tipo assim, eram aqueles gonçalenses que estão aqui, que a sua cidade não oferece, que tem que oferecer, e eles têm que buscar atendimento aqui. Meu filho, quando ele nasceu em São Gonçalo. E quando ele nasceu muito grande, então ele precisou ficar na incubadora, para que ele tivesse acesso a uma UTI neonatal de qualidade, mais uma vez a gente fez esse processo. A gente teve que sair de São Gonçalo e a gente foi para Niterói, para o Getulinho, para que ele tivesse acesso a uma UTI neonatal de qualidade. Então, quando eu falo isso, o que eu estou chamando a atenção? Esse processo se repete até hoje, né? Esse processo que você sofreu desde a sua adolescência até hoje, até mesmo esse êxodo da galera de São Gonçalo para Niterói ainda é visto, inclusive, com maus olhos, né? Tanto que no período da pandemia houve aquela questão, fechar ou não fechar a cidade, como que ficou... Né? Como que a gente vai fazer com a distribuição dos leitos, a gente vai dar acesso, a gente vai reservar para a própria cidade, tudo isso são questões também, né? O direito à cidade aqui em Niterói, quando a gente fala do direito à cidade, a gente acaba falando do direito à cidade regional, né? Se a gente for colocar Niterói como um polo de grande desenvolvimento em relação a todos os outros municípios do leste fluminense. E aí a gente vai vendo, assim, a perversidade de como a cidade ela é pensada e ela é organizada. Né? E aí a gente está falando de uma migração do pessoal de São Gonçalo que vai para Niterói, e você acabou de falar que Niterói, apesar do seu IDH, apesar da sua grana, ainda é, como se grana fosse sinônimo no Brasil de equidade e de igualdade, né? Se por um lado tem a grana, por outro lado a segregação, o racismo, a diferença é enorme. A gente ainda está falando de ir para uma outra cidade que também tem uma série de problemas. E vamos falar que eu estou indo, esse período que eu vou para Niterói, é um Niterói da década de 80, onde não tinha ainda essa perspectiva que você tem hoje de Niterói. Hoje as pessoas falam, eu moro em Niterói. Eu sou de uma época que as pessoas falavam que moravam no Rio, e só depois falavam que moravam em Niterói, e nunca que moravam em São Gonçalo. Então, eu ainda estou falando de uma época ainda, né, com outros complicadores. E aí, quando a gente pensa nesse sentido, a gente tem que pensar assim, como é que essa cidade ela distribui seus equipamentos públicos, porque quando eu vou falar de população pobre, isso é um diferencial. Então, voltando, por exemplo, para a minha experiência de São Gonçalo, eu morei minha mãe mora em São Gonçalo há mais de 30 anos, num lugar que é um lugar perto de Alcântara. Para quem não conhece, Alcântara é como se fosse a Madureira aqui do Rio, ou Saara, se a gente pudesse, assim, é um grande polo, já foi ainda muito maior, um polo econômico, de comércio e tal. E lá, onde minha mãe mora, só tem uma linha de ônibus. Só existe um ônibus para ela ir para Niterói,
um ônibus para ela ir para o centro da cidade e um ônibus para ela circular em parte da cidade de São Gonçalo. Então, assim, acesso e direito à cidade é a gente poder ter um acesso, inclusive, de qualidade, porque a gente vai pensar assim, não, ela mora num lugar onde tem transporte público, mas um transporte público que não seja um transporte público de qualidade e que me permita um real acesso, isso não é inclusão na cidade, não é direito à cidade. Isso é a gente dar uma equilibrada para a tensão não ficar muito grande. Afinal de contas, eu também preciso da população para ir trabalhar. Eu preciso da população para ir ocupar alguns espaços e aí eu preciso dar algum transporte, ainda que seja mínimo e precário. Eu lembro, por exemplo, eu trabalhei ali em Piratininga, não... Cafubá. E aí eu fiquei espantada, porque assim, aquela coisa assim, de não entender o espaço urbano direito. E aí eu falava, gente, as casas são maravilhosas e aqui não tem asfalto. Como é que aqui não tem asfalto com tanta casa? A gente via que eram pessoas que tinham dinheiro, né? Mas aí alguém falou assim, Cris, se liga, não tem asfalto porque as pessoas daqui não precisam andar pelas ruas daqui. E quando andam, andam de carro. Quem precisa vir para cá e vai andar e vai pegar ônibus é quem trabalha nessas casas. É quem vem de outros espaços para cá. Inclusive, tinha uma mobilização na época de não urbanização de alguns espaços para que o ônibus não chegasse lá. É o que a gente vê em lugares de praia, por exemplo. Olha, não vamos urbanizar, não, porque senão os pobres chegam, porque senão os pretos chegam, porque eles são abusados, eles vão pegar ônibus, vão fazer lotada e vão chegar até aqui. E aí a gente vai dividindo e vai segregando a cidade, os espaços e os acessos. E isso a gente só vai ter uma... Um exemplo clássico, né? Pegando o gancho que você está falando, Cambuinhas e Niterói é exatamente esse exemplo, né? O exemplo onde colocaram uma catraca na praia pública e falaram aqui não vai entrar ônibus, delimitaram, fecharam todas as ruas de acesso à praia, só tem uma entrada e uma saída, só tem duas ruas, uma no início e no final que vão dar na praia, e cada vez mais é ali, até para as pessoas que vão trabalhar, elas têm que saltar lá no início, pegar uma bicicletinha, né, já tem até o bicicletário para poder a pessoa andar pelo bairro, porque é essa noção mesmo de total segregação. Também eu acho que um ponto que você pega, que eu acho que é importante fazer essa conexão, é como esses espaços, ao mesmo tempo que não são acessíveis, né, para toda a população, são espaços que também são considerados de elite e muito caros, né? Ali mesmo ao redor do Cafubá, ao mesmo tempo que a gente tem aquelas casas maravilhosas, a gente tem também várias ocupações ao redor da Lagoa de Piratininga, né, de pessoas às vezes que moram em barracos e que ao redor só tem mercados que são ultra caros, né? Porque eles vão atender aquela população com dinheiro. E todos aqueles morros que estão ali ao redor do Cafubá e da Lagoa de Piratininga, aquelas pessoas não têm acesso a nada. Né? É um espaço exclusivo, até os empreendimentos que são colocados dentro do bairro são específicos para essa determinada população. E aí é importante falar que quando a gente pensa a cidade, a gente tem que pensar em algumas dimensões. Por exemplo, a gente tem uma dimensão cultural, né? Que primeiro, inclusive para nós mulheres, o espaço que não é o espaço privado, o espaço urbano, a gente não é educada para esse espaço, não é educada para o espaço da rua. Então, a gente já tem uma questão cultural aí de que o espaço privado é o espaço da mulher e o espaço público é o espaço por excelência masculino. Então, a gente tem uma série de questões aí quando a gente pensa a cidade, porque, assim, tem coisa, gente, que não é planejado, mas como é cultural e é normal, a gente entende como normal, essas coisas, elas acontecem e a gente vai reproduzindo e vai realimentando isso. Então, se eu penso o espaço público como o não espaço para as mulheres, eu vou pensar o espaço público a partir de outras perspectivas e não das demandas e necessidades de uma mulher que precisa circular no espaço público. Então, eu lembro de um projeto que a gente tinha na Política da Mulher, e que era assim, era um espaço que congregava local onde as crianças ficavam, na creche, o transporte e locais de acesso para essa mulher também, para a questão da política pública para a mulher. Então, todo o processo que foi feito a partir, por exemplo, da linha do trem.
pensando em como essa linha do trem ela podia agregar também outros espaços ali que favorecessem esse cotidiano e esse dia a dia das mulheres, que, de um modo geral, não é pensado. Então, a gente tem uma cidade que ela é organizada a partir do gênero, ela é organizada a partir da cor e ela é organizada também a partir do bolso. Então, a gente vai ver, por exemplo, um processo que a gente tem visto muito, a gente viu em Niterói e aqui no Rio também, de gentrificação, onde a gente tem a cidade sendo reorganizada a partir de uma perspectiva de encarecimento daquele espaço. Você traz mais serviços, você traz mais coisas para aquele espaço, mas o trazer mais serviços, trazer mais coisas para aquele espaço significa retirar daquele espaço algumas pessoas. E em alguns lugares não precisa nem ter plaquinha, não precisa nem ninguém falar que você não pode entrar, não precisa botar uma cancela. Existe uma questão cultural do não acesso, e a gente não acessa mesmo. Né? Eu lembro, por exemplo, na reforma que foi feita no centro de Niterói, e aí as pessoas falavam assim, em tom de brincadeira, mas tem muita verdade nisso, que tinha o Plaza, que era para os niteroenses, e tinha ali o Baimarket, que era para os gonçalenses. Então, os gonçalenses já chegavam ali no ônibus, se tivesse que consumir alguma coisa, já consumiam ali, não se misturavam e já iam para casa. Então, assim, o mesmo espaço, a gente está falando de um espaço pequeno para quem conhece o centro de Niterói. Ninguém fala isso para a gente, não tem uma placa dizendo que eu não posso ir para o Plaza, eu não posso ficar no Plaza. Mas eu organizo a cidade de tal forma que, por exemplo, me facilita. Se meu ônibus, o ponto final dele é ali no Baimarket, por que eu vou para o Plaza? Por que eu vou acessar outros espaços da cidade? Por que eu vou para o Cine Arte UF? Por que eu vou para outros espaços? Por que eu vou lá no museu ali, por que eu vou frequentar o Ingá, ou outro museu maravilhoso que tem de arte popular também, ali perto da UF? O meu ônibus nem passa por lá. Então, até quando a gente pensa na circulação, ou por onde os ônibus passam, significa também uma segregação, porque se o meu ônibus não passa lá, eu não vou, até porque eu não tenho dinheiro para 2 passagens, até porque eu não posso também estar num lugar onde eu não tenha transporte depois para voltar. Então, assim, pensar nessas questões da cidade significa pensar também que roteiro é esse que a gente faz da cidade, onde possibilita que algumas pessoas passem e acessem alguns espaços e serviços e outras não. Então, alguém pode falar assim, olha, você não vai porque você não quer, tá lá. Cine Arte UF, eu estou falando hoje com meu marido. Tem filme baratíssimo. Então, às vezes, é atração de graça. Mas, gente, onde fica? Dependendo de onde eu moro, fica inviável. Dependendo de onde eu moro, eu não vou ter como circular ali de forma tranquila. Então, eu não vou. Eu vou perto da minha casa. E o que eu tenho perto da minha casa? Eu tenho política pública que pensa na cultura, que pensa no lazer, que pensa no esporte, que pensa na população idosa. Né? Uma cidade que pensa que a população preta e pobre trabalha até 7, 8, 9 horas da noite, tem que pensar esse espaço urbano a partir também de outros horários e outros dias. Eu não posso ter coisas que funcionem de segunda a sexta-feira, de 9 às 5. Porque quando eu faço isso na cidade, eu tiro boa parte da população do acesso a isso. Então, não dá para fazer uma grande atividade, ou mesmo equipamentos públicos, que tenham essa limitação de horários de dias, porque eu não vou ter a possibilidade de estar lá, porque eu já vou sair muito tarde de trabalho, até eu pegar o ônibus, até eu chegar onde eu tenho que chegar, acabou. Então, não tem mais, a atividade já não acontece mais. E aí a gente só consegue pensar dessa forma a cidade se a gente pensar coletivamente. Se a gente entender que o processo de gestão da cidade precisa ser um processo de muitos olhares, muitas bocas e muitos saberes. Porque senão a gente continua pensando a cidade a partir de um grupo. Porque eu não tenho a menor dúvida, porque tem grupos na cidade que fazem da cidade, que gostam, inclusive, desse espaço, porque foi pensado para eles e é organizado para eles. Então, é preciso que a gente pense numa gestão que dê voz e que dê olhares
a esse espaço a partir de outras experiências e de outros grupos. Então, é pensar na cidade como o que é uma cidade para uma mulher negra? O que é uma cidade para um homem negro, que numa sociedade racista como a nossa, é justamente aquele que é, inclusive, visto como o perigo da cidade. É aquele que a cidade não quer, é aquele que a cidade não acolhe. Então, assim, o que é pensar a cidade hoje com a população em situação de rua? O que é pensar a cidade hoje a partir da mobilidade possível da população idosa? Então, se a gente não pensar a organização e a gestão da cidade com a participação da sociedade civil, a gente vai ter sempre uma cidade pensada e organizada a partir de um grupo. Isso, quando a gente vai vendo, quem é que é o grupo que está no poder? Quem é que é o grupo que tem a caneta? Quem é que é o grupo que hoje ainda está ocupando os cargos legislativos, executivos? Não somos nós. Eu acho que tem um movimento para que a gente chegue lá. A gente quer mulheres no espaço de poder. Eu voto nas pretas. A gente quer a população trans, a população pobre, que pense, né, o mundo e a sociedade de forma diferente nesse espaço, mas a gente ainda não está lá. Então, assim, a gente precisa um movimento para estar lá, e aí estar nesse espaço de poder significa também estar nas universidades, estar em cargos de chefia, porque também são outras redes possíveis para a gente repensar o espaço da cidade. E um outro lado é a gente convocar também uma parte da população que não vai estar lá ocupando esse espaço de poder, mas que ocupa e tem direito à cidade. Então, é preciso que a gente tenha uma gestão, e a gente viu isso agora na pandemia. A gente viu políticas emergenciais para a pandemia que ignoraram a população, a sociedade civil. Ninguém chamou a sociedade civil para pensar a política emergencial. Vamos sentar juntos, vamos pensar coletivamente. Até porque a sociedade civil, ela deu respostas emergenciais para a questão da pandemia. É só a gente verificar como é que as comunidades se organizaram para fazer com que a pandemia não fosse mais um processo, né, necropolítico que a gente tem de eliminação dessa população, se organizou a partir das suas experiências do seu cotidiano. Chegou a espaços onde o poder público não consegue chegar e quando o poder público também não quer chegar. Então, quando a gente pensa no que foi a organização social no processo que a gente está vivendo ainda hoje de pandemia, não só rede de solidariedade, e que não é pouca coisa, mas pensar em instrumentos efetivos para que a gente pudesse passar por esse processo, foi fundamental, foi um diferencial. As instituições públicas, os equipamentos públicos e a organização da sociedade civil, eu digo que foram pilares essenciais para que a gente pudesse, com todas as dificuldades, sobreviver a esse processo que a gente está vivendo hoje da pandemia, que vai para além do vírus. Porque se fosse só uma coisa do vírus, o vírus realmente não escolhe, mas o vírus ele percebe condições materiais, estratégicas, para que ele possa nos eliminar. E é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma população que não tem condições físicas e estruturais em função de toda essa política segregacionista que a gente tem, e aí a gente vai vendo toda essa diferença em relação a como lidar com essas situações. E uma outra questão que eu acho que a gente tem que pensar também, meu gato aqui querendo participar da live, que o acesso à cidade ele não pode ser só vinculado a questões econômicas. Hoje a gente tem uma cidade muito mais pensada a partir de um produto, é uma cidade que se vende, e quem pode, e quem pode comprar esse produto tem acesso a mais coisas, e a gente não pensa essa cidade como espaço coletivo, como um espaço comum e de todo mundo, né? E para nós, pobres e pretos, ainda que a gente tenha grana, isso não significa o acesso que outros grupos têm, grupos não negros, porque eu posso ter grana, mas mesmo assim, a minha inserção no espaço público, no espaço da cidade, ela também vai ser limitada. Porque esses grupos, a gente está falando de uma sociedade racista, vão entender que meu espaço não é aquele, ainda que eu tenha grana. Então, ainda que a gente tenha uma cidade que é pensada a partir
das questões financeiras, para a população negra, ainda assim não significa a inclusão nessa cidade. Eu posso ter até um apartamento em frente à praia, mas o fato de eu estar ali, ser uma mulher negra, num apartamento em frente à praia, vai me causar uma série de transtornos e um não bem viver, um mal viver, pelo fato de eu estar ali como a moradora, a dona do apartamento, e não como a empregada. Então, assim, quando a gente fala, e você estava me falando, né, no começo, como é que essas agendas negras elas podem ser pensadas a partir de que cidade a gente quer. Primeiro, é uma cidade onde a gente tem a voz. É uma cidade que seja pensada por nós, a partir das nossas questões e a partir, inclusive, das nossas histórias. Eu quero que a história do meu povo também seja contada na cidade. A gente viu aí um movimento de derrubar alguns monumentos, algumas estátuas, e as pessoas ficavam, ai meu Deus, mas é a história. Mas a minha história já foi derrubada e foi derrubada com sangue. Não foram estátuas, foram pessoas que foram tombadas ao longo dessa história toda. Por exemplo, eu moro numa rua que, infelizmente, tem o nome de Barão de Cotegipe. Um escravo, ele era dono de escravos, era um cara racista pra caraca, e eu tenho a infelicidade de morar numa rua que faz uma homenagem a esse tipo de cara. Eu quero que as ruas, que a cidade conte uma outra história, que tenha outras características. Eu lembro que uma vez eu fui num debate, e aí uma das participantes falava que nas construções do centro da cidade a gente encontra muitos adinkras. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí ela falou que às vezes não está muito visível, né? Para quem não sabe, adinkras são símbolos africanos, como esses aqui que eu tenho, não sei se está fazendo. Aqui, ó, pronto. Eu nunca sei, aqui é espelhado aqui. Que tem significados importantes para a nossa história, nossa cultura, e que eles estão aí pela cidade espalhados e que a gente às vezes nem sabe, não é contado, a gente nem tem registro sobre isso. Então, a cidade que a gente quer também é uma cidade que conte a nossa história, é uma cidade que a gente tem acesso, é uma cidade que ela pense a política pública, os equipamentos públicos de forma equitativa, igualitária, e uma cidade que possa permitir que a gente viva e viva com qualidade. A gente não quer um pouquinho da cidade, a gente não quer permissão para estar em espaço da cidade, a gente quer ter o direito de estar aonde a gente quiser, do jeito que a gente quiser nessa cidade. Maravilhosa. É sobre isso, né? É muito doido quando a gente fica refletindo a respeito de todos esses elementos que você traz e vê como exatamente a cidade ela é realmente pensada para atingir o objetivo da segregação que está sendo feito com sucesso. Né? E quando você falou uma coisa interessante, que é pensar a cidade como produto, quando você pensa a cidade como produto, a gente vê o que acontece na cidade de Niterói, isso muito forte, inclusive, que é a questão da especulação imobiliária. Né? Quanto mais você vai colocando prédios novos, condomínios, mais aquele local automaticamente se torna um local de grande viabilidade econômica, e aí você tem conserto da obras de saneamento naquele espaço para comportar aqueles novos prédios, você tem alargamento da rua para comportar os mais carros que vão chegar e vão ocupar, e você tem automaticamente um êxodo daquela população que estava ali para outros espaços, até que chegue um momento que a gente fica na divisa de São Gonçalo e vai para São Gonçalo. Né? Cada vez o processo, por exemplo, aqui do centro de Niterói, cada vez mais que ocorrem essas obras, você vê uma migração da população para a zona norte da cidade, ou até mesmo para a região oceânica. E agora a especulação imobiliária chegou na região oceânica. Então você vê aquelas até comunidades tradicionais travarem grandes batalhas para preservação ali do meio ambiente, para a preservação das suas próprias casas, para não ser substituído por uma rede de condomínios. E aí você vai vendo a população cada vez mais sendo instigada por os limites da cidade, até que é um momento que fala assim, bom, então,
vai ter que passar agora para o outro lado, né? A intenção, então, dessas obras, desse processo da cidade, não é, na verdade, incluir esta população que está distante, não é chegar a política pública até lá, é só ir empurrando ela até ela ir parar no outro município, né? E você vai ter aqui só a população que eu quero que esteja, né? Que vai ser a população para as periferias, né? Para os cantões da própria cidade ou então para outras cidades vizinhas. E quando a gente fala do processo de gentrificação, é exatamente isso, porque assim, aparentemente, olha, eu estou organizando a cidade, eu estou melhorando a cidade, eu estou trazendo umas coisas para cá, só que isso torna inviável a permanência de alguns grupos ali, porque aí aumenta IPTU, aumenta aluguel, a condição de permanência ali não dá mais. Aí as escolas que vão para lá, aquela padaria que você conseguia comprar o pão francês, você já não consegue mais, porque aí o pão tem 3 risquinhos em cima e aí virou gourmet e aí você não consegue mais comprar. A gente viu isso na Lapa, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? O que era o espaço da Lapa? O espaço da Lapa era um espaço onde as pessoas ficavam muito militantes, da comunidade negra ficava lá, pessoas em situação de rua, profissionais do sexo e outras possibilidades organizativas que eram consideradas lixo, menos, era o submundo da cidade. Com o processo que foi sendo feito ali na Lapa, o que aconteceu? Eles foram mudando, foram tirando algumas pessoas dali, e aquele espaço ali foi reorganizado e ficou inviável. Então, por exemplo, um espaço onde eu lembro de ter ido, que saía da UERJ, ia para lá, era um espaço onde você conseguia coisas mais ou menos baratas, dava para ficar ali quem não tinha grana. Hoje você olha ali, os restaurantes que tem ali, é impossível. O preço que você tem ali, para você pagar por diversão e lazer, é inviável. Aí você tem alguns pequenos focos de resistência, né? Que incomoda muita gente, mas que para a gente é fundamental, que são espaços da rua, onde outras coisas acontecem a partir de outras dinâmicas. Mas todo o processo que foi feito ali, foi feito um processo para a retirada dos indesejáveis daquele espaço. E aí eu arrumo aquele espaço, e uma vez o espaço arrumado, os indesejáveis, a gente tira. E aí, que você estava falando da questão da moradia, a gente pode pensar também nesses espaços de cultura e de lazer. Né? A cidade, por exemplo, se a gente for pensar, gente, tem poucos espaços para a gente ficar de bobeira, que aí são praças para você sentar, são lugares para você conversar. Você tem, assim, alguns nichozinhos, mas a cidade não é feita para você ficar nela e usufruir dela, principalmente dentro da cidade. Por quê? É pensada a partir de uma funcionalidade. E essa funcionalidade, em especial desses centros econômicos, comerciais, é para o dinheiro, é para o carro, são para outras demandas e não para as pessoas. Então, se eu quiser hoje ficar sentada de bobeira, conversando num lugar do centro da cidade, eu tenho dificuldade. Eu lembro, por exemplo, gente, a curiosidade que foi quando fizeram reformas nos pontos de ônibus. Né? A gente vai de novo falar da questão do transporte. O que é o ponto de ônibus? Antes você tinha um banquinho e depois deram inclinada no banco, que é justamente um espaço desconfortável, de pouco tempo para você ficar ali, apesar do seu ônibus demorar, mas, sobretudo, para a população em situação de rua não dormir, porque não dá para dormir num banco inclinado. Então, há uma diminuição desse banco, há uma inclinação desse banco, para que você não tenha pessoas que não tenham onde dormir, e talvez ali fosse o único espaço que ela conseguiria para dormir. Eu não estou falando que as pessoas têm que dormir no banco do ponto de ônibus, mas é cruel quando a gente pensa como é que a cidade ela é organizada para impedir que algumas pessoas circulem, fiquem ali, e sem dar também alternativas para que elas possam ter outros espaços. Então, assim, é de uma crueldade isso, quando a gente vê o que são os pontos de ônibus que não têm cobertura. Então, a população está ali no sol, na chuva, não tem uma cobertura mínima para você poder ficar e esperar o transporte público. Sabe? É disso que a gente está falando. Inclusive, uma não integração da cidade ao meio ambiente. Eu hoje, passando aqui em Vila Isabel, a gente estava vendo aqui que era um espaço razoavelmente arborizado,
como estão cortando árvores aqui. E a troco de quê? De maior espaço para o carro, de maior espaço para poder botar uma mesinha e poder trabalhar, explorar o comércio. Então, a gente não tem, inclusive, uma perspectiva de cidade que seja uma cidade integrada com o meio ambiente. Então, a cidade ela é pensada para poucos, assim, não são todos os seres humanos, a gente tem uma distinção de seres humanos, e nessa cidade também, a gente não pensa nas questões ambientais. A cidade tem que servir a um grupo de seres humanos. Todo o resto dá seu jeito, e a gente faz, se tiver que fazer, inclusive eliminar, que a gente ainda corta árvore, mata gente, para que essa cidade sirva a esse grupo seleto e que pode pagar por essa cidade. É só o que a gente, não sei se vocês lembram, quando começou a pandemia, o que se transformou algumas áreas aqui do Rio de Janeiro. A gente começou a ver mais passarinhos, a gente começou a ver mais peixe, a gente teve menos poluição. Como é que a natureza agradeceu o nosso isolamento? E por que isso? Porque a gente não pensa numa cidade integrada. A gente pensa numa cidade só para que ela possa nos servir, e servir de forma diferente. É bom falar isso, né? Porque parece que é servir para todo mundo, não, é servir de forma diferenciada. A gente acaba caindo sempre na questão da mobilidade, porque... Não está me ouvindo? Eita, peraí. Então, agora estou. Não, agora estou. Ah, então beleza. A gente sempre acaba caindo na questão da mobilidade, porque a integração da cidade é sobre isso também, né? A gente não tem como falar em usufruir do que a cidade pode oferecer se a gente não conseguir andar nela, né? E principalmente eu acho que a questão da mobilidade e essa questão de cidade está relacionado também à questão da segurança, né? O direito à cidade, essa noção de segurança ou de falta dela também é muito relativo com aonde você mora, aonde você está e quais são os elementos que são colocados para você. Por exemplo, se eu estou em Icaraí, por exemplo, a gente tem ali ao longo de toda a orla vários spots de luz que parece que você está no sambódromo, né? Então você pode andar ali até 11h30 da noite, meia-noite, que está tudo altamente iluminado, você anda tranquilamente, você não sente medo de ser assaltado, mesmo que esteja vazio, porque tem uma patrulhinha da Guarda Municipal e está tudo iluminado. E não é a mesma situação quando eu vou, por exemplo, para a minha área, que é o centro de Niterói, que é o espaço deserto, o espaço escuro, o quanto mais longe do terminal, pior, né? Porque a intenção justamente é dizer que aquela área é apenas comercial, então você ignora aquele morador que vive a cidade naquele momento, e aí o próprio ônibus, ele tem uma delimitação, né? Ele vai chegar onde? No terminal. Então, do terminal para dentro, quais são os ônibus que efetivamente vão passar por aquele espaço para eu ter um ponto de ônibus que eu vou saltar, talvez, então, mais perto da minha casa, né? Para eu ter essa sensação de maior segurança, porque eu estou mais próxima. Por que o centro é tão vazio? Por que a ocupação do espaço público não é incentivada em determinados espaços da cidade para dar essa questão de segurança, né? Na Zona Sul mesmo, a gente sempre vê vários barzinhos, ocupando a rua mesmo, ocupando as calçadas, e você sente, querendo ou não, quanto mais gente você tem dentro de um espaço, você sente uma sensação de segurança maior, porque você não está sozinho, né? E aí, quando a gente vê isso na periferia, acontece de outras formas. A galera que mora mais periférica cria a sua própria forma de cultura e a sua própria forma de ocupação do espaço, e por isso ela se sente segura. Mas aquela pessoa que está naquela outra região, ela não se sente segura quando ela vai para essas regiões periféricas, justamente por ela achar, né, ela ter essa visão de que aquele morador não está no mesmo nível que eu. E em Niterói isso se acirra ainda mais quando a gente vai falar dessa questão da desigualdade social e da desigualdade racial, porque a gente tem uma cidade extremamente... Como é que eu vou explicar? Além de ser extremamente racista, uma cidade extremamente elitista, né? Vou utilizar esse termo. Uma cidade que coloca
limites, aonde você vai ter que chegar, aonde você vai ter que entrar, aqui você não pode entrar, aqui não é legal, aqui você, dependendo de como você está, você não vai ser aceito, você vai estar ali, e isso está conectado diretamente com o que você fala da cidade integrada e dos acessos aos pontos de cultura, a partir do momento em que você coloca um ônibus, né, que tem um horário certo, que é apenas o horário de trabalho, né? Então, você tira totalmente o acesso daquela pessoa àquele espaço, àquele ponto de cultura, e você também não leva um outro espaço, você não democratiza, você não leva para o outro local, só tem ali, se você quiser, você depois que pegue um transporte particular, pegue um Uber, um 99, para poder ter acesso à mesma coisa que eu posso ter acesso a qualquer momento. Então, assim, é uma cidade que ela é tão gritante, essa separação, vamos dizer assim, do espaço de políticas públicas, que todo mundo fala que, quando vem para o centro da cidade, que está vindo para Niterói. Porque o próprio morador não se sente pertencente à cidade. Então, você está na Zona Norte e fala, vou para onde? Vou para Niterói. Tá na região, vou para Niterói. Porque você não sente... Niterói é aqui o centro da cidade, porque aqui tem tudo. A partir do momento que você está indo para lá, não tem mais tanta coisa assim, então já não é mais Niterói. É o Barreto, é o Fonseca, é o Caramujo, é a Engenhoca, enfim. São outros espaços que não são vistos enquanto Niterói. E aí, cada vez mais que você faz certos processos para poder deixar o centro cada vez mais turístico, vamos dizer assim, né? Cada vez mais bonito, arquitetônico e afins, você coloca cada vez mais que a Niterói é só aquela Niterói, né? Então, existe uma Niterói invisível que não tem, que precisa ser ouvida, vista e que precisa ser reconhecida com seus diversos processos, porque até então a gente às vezes só reconhece essas cidades e esses espaços justamente nesse período eleitoral que a gente está agora, né, que a gente vai iniciar, que é a hora que a comunidade é vista, é ouvida, a gente faz uma obrinha aqui, faz uma obrinha ali, aí, né, vamos lá, vou fazer, vou acontecer, melhorou um pouquinho e tal, mas aí depois que passa esse espaço, novamente vira um espaço de segregação, onde o foco é apenas talvez em melhorar a infraestrutura daquele bairro, por exemplo, para aquela pessoa permanecer ali, e aí ela não sair dali. Eu estava falando, inclusive, isso no Voz da Cidade, que eu gravei lá no Caramujo, e era justamente sobre isso. Eu falava com a Andressa que, assim, como que eu, moradora do centro de Niterói, e você, moradora do Caramujo, iríamos nos encontrar se não fosse através da escola? Porque, assim, o que leva um morador do lado de cá para ir lá no Caramujo? E o que leva a pessoa de lá a sair de lá para vir para cá? O que leva, se não é esse transporte que delimita exatamente aonde você vai, né? Que tem uma única linha de ônibus, que vai para todas as linhas de ônibus, inclusive aqui em Niterói, isso é gritante, né? Você vê sempre o corredor de ônibus onde todas as linhas de ônibus vão passar por aquele lugar. Exatamente. Se vai para a Zona Norte, todo mundo vai pela Alameda. Se vai pelo outro lado, todo mundo vai pela Gavião Peixoto. Se vai para a região cênica, todo mundo vai pelo Largo da Batalha, porque tem o espaço certinho onde tem o proletariado vai passar com o ônibus e o espaço onde o carro vai poder se mover com tranquilidade, né? Então, assim, é urgente que a gente faça, de fato, esse debate e que as pessoas consigam entender como esses processos são feitos, para a gente entender que é estrutural. Realmente, tudo que a gente está falando aqui é estrutural, não é resolvido, né, apenas com ações pontuais. A gente precisa de uma transformação estrutural da sociedade, a gente precisa de uma transformação estrutural do olhar para a cidade e para os moradores da cidade, para a gente conseguir avançar numa nova cidade que a gente quer. E aí é isso, né? Eu concordo, gênero, número e grau, com o que a Cris falou, que a gente precisa não só de um olhar do povo e para o povo, com mobilização da sociedade civil, mas um olhar do povo para o povo lá dentro do Executivo, lá dentro da Câmara dos Vereadores, e para isso a gente precisa colocar pessoas que se veem enquanto povo. A gente tem que parar de achar que vai colocar lá rico lá porque rico não rouba, né? Porque rico já tem dinheiro, rico não vai roubar. Quer mais.
Exatamente, a gente tem que parar de achar isso, primeiro que isso é mentira, né? Porque a gente sabe que existe o roubo é através da propina, através da licitação, através de outras formas que você vai desviar e que as pessoas vão lá, sim, se elas quiserem enriquecimento ilícito, elas vão ter diversas formas para conseguir. E outra, porque não tem como você pensar que uma pessoa que nunca usou um transporte público, uma pessoa que nunca foi nessas áreas mais debilitadas da cidade, uma pessoa que não vai, entende? Que essa pessoa vai ter esse olhar para você, que vai olhar você como morador, como pertencente da cidade, e não como uma pessoa só que está ali para me servir, que você vai ser um ótimo funcionário, um ótimo porteiro, um ótimo cozinheiro para poder você pegar o seu ônibus, saltar ali no terminal, pegar, fazer uma baldeação para poder ir até onde as classes altas estão e ocupar aquele espaço. Então, assim, é muito importante, assim, a gente já está com os 5 minutos finais de live, meu Deus, está voando. Maravilhoso, assim, como o tempo voa, como a gente se diverte, né? Já diria o ditado. Queria passar para... Não, queria passar para você mesmo, para você continuar e fazer suas considerações, a gente terminar esse papo bacana. Queria agradecer muito a sua presença aqui, eu acho que você trouxe elementos fundamentais para a gente poder entender como funciona a cidade, como funciona a ocupação do espaço público e qual é a nossa função enquanto cidadãos e cidadãs para alcançar uma cidade que a gente realmente queira viver. E que essa cidade ela precisa ser por nós, para nós, ocupada por nós, e para isso não tem jeito, a gente precisa ocupar muito todos os espaços de poder e decisão que a gente tem dentro das universidades, dos conselhos deliberativos, e a gente tem que ocupar sim, querendo ou não, a Câmara de Vereadores e o Executivo da cidade, porque fora isso, a gente tendo a caneta na mão e tendo nossos aliados, pessoas do povo lá dentro, que possam entender de fato as nossas necessidades e olhar com o nosso olhar, e que a gente vai conseguir começar a arranhar essa estrutura racista em que a gente vive e começar a transformar uma cidade melhor para todo mundo. Muito obrigada, Cris, a palavra é sua. Faça aí suas considerações e mais alguma coisa que você queira acrescentar. Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, Helena. Assim, acho que a gente, quando discute isso, eu acho que, sobretudo, a gente deixa de tratar como normal o que não é normal. Então, assim, eu não posso achar que é normal, por eu morar em Vila Isabel, quando acaba a luz, eu sei que meia hora depois, se for uma coisa muito séria, 1 hora depois eu vou ter luz de novo. E por que alguém que mora em Santa Cruz tem que esperar 3 dias para que a luz possa voltar? Por que eu acho normal o processo de urbanização dos espaços da Zona Sul e Centro e acho normal não ter asfalto, saneamento em outros lugares mais afastados? Então, essa primeira coisa é a gente não normatizar isso, não achar que é normal, não achar que tá dado. Isso foi construído, como foi desconstruído, ele pode ser desconstruído. Eu acho que tem uma outra questão também que a gente tem hoje, que é, inclusive as mulheres negras, elas são protagonistas nessas questões, que é a luta por moradia, no espaço público, no espaço urbano. Então, assim, a gente também tem uma cidade, que é uma cidade onde muitos prédios, muitos espaços, eles não são utilizados e nem por isso eles se transformam em espaços de moradia para parte da população que precisa desses espaços. E a participação e mobilização, gente, assim, sozinho acho que é impossível, mas a gente teve agora e a gente tem historicamente demonstrações de que a mobilização social ela é possível. A gente tem assim, eu tenho a certeza de que coletivamente a gente consegue avançar. O fato de estarmos aqui 3 mulheres negras, isso é fruto de muita mobilização coletiva, de muita militância para que a gente possa estar aqui hoje discutindo isso, e não só discutindo, mas pensando de forma muito assertiva que a gente tem o direito de ocupar alguns espaços que a gente ocupa e a gente vai ocupar. Então, assim, quando a gente pensa hoje em mulheres negras em espaços de poder, a gente não está falando só em enegrecer esses espaços, que por si só já seria bom, mas não é o suficiente. A gente pensa em espaços onde a gente possa pensar a sociedade, pensar as nossas relações a partir de outras lógicas e de outras experiências.
Então, a nossa experiência não é a experiência da Casa Grande. A nossa experiência não é a experiência que é construída a partir de relações racistas. A nossa experiência é a experiência do quilombo. E é disso que a gente está falando. Pensar a cidade de justa, de forma igual, é pensar em experiências históricas de resistência e de organização que a população negra sempre fez desde o seu processo diaspórico. Antes disso, e, sobretudo, no seu processo diaspórico. Então, pensar a cidade, não dá para pensar numa cidade justa se a gente não convocar toda a população para pensar e discutir essa cidade, para olhar essa cidade a partir de outros olhares e outras vozes. A não ser que a gente queira uma cidade como a gente tem, uma cidade segregada, uma cidade que é partida. Né? Mas a gente sabe que alguns ainda querem a manutenção disso, tem muita gente que ainda tem muita saudade do período escravocrata, mas assim, as pessoas precisam saber que a Casa Grande já ruiu, a gente já tocou fogo no canavial e não tem mais jeito. A gente não está esperando ninguém abrir a porta, a gente já arrombou. E as janelas também já se foram. Então, assim, fique esperta, porque quando a gente pensa hoje, inclusive nesse processo que a gente vai ter eleitoral esse ano, eu tenho muita esperança que seja um processo histórico, um processo onde a gente consiga fazer com que essas nossas experiências que a gente tem tido de desmantelamento da coisa pública, de genocídio da população negra, de descaso com a vida, de descaso com a cidade, de descaso com a coisa pública, com o meio ambiente, a gente possa dar uma resposta à altura nesse processo eleitoral. Eu tenho muita esperança que a gente tenha um processo histórico de enegrecimento e de gente pobre, com umas caras diferentes, experiências de vida diferentes nesses espaços de poder. Super obrigada, Helena. É sempre um prazer estar aqui com você. Assim, é um prazer saber que eu olho para o lado e encontro pessoas como você nessa frente de luta, que não é de hoje. Eu venho lutando, inclusive, com a sua mãe, anterior a você, eu já olhava para o lado e já via a sua mãe. E a gente está vendo assim, que as nossas lutas e que a nossa caminhada, as nossas construções, elas não ficam pelo caminho. Né? As gerações que estão chegando e que nos acompanham, os nossos filhos, as nossas filhas, estão inseridos, né, nessas lutas também. Então, eu fico muito orgulhosa, assim, babando, por ter você nessa construção coletiva. Parabéns pela iniciativa, esses espaços que a gente tem hoje, que permitem um pouco mais, apesar de todas as dificuldades que a gente ainda tem de acesso à internet, equipamentos, mas que permitem ampliar um pouco mais essas vozes diferentes, dissonantes do que a gente tem agora. Né? A gente viveu momentos onde só alguns falavam a partir das suas percepções, e a gente hoje tem possibilidade da gente estar aqui falando a partir das nossas construções e organizações. Um beijo, foi um prazer. Vanessa, muito obrigada. Ai, nós que agradecemos, Cris, você é maravilhosa, obrigada por estar sempre aqui com a gente, sempre disponível a nos brindar com toda essa sabedoria para poder trazer vários elementos para esses debates. Queria muito agradecer você, agradecer a todo mundo que assistiu, passou aqui pela nossa live, agradecer a Vanessa pela interpretação dela de Libras, mais uma vez, né? Porque eu acho que é sobre isso, né? Falar sobre direito à cidade é falar sobre segurança, é falar sobre mobilidade, é falar sobre inclusão também. Então, é muito importante que todo mundo tenha acesso a esse debate que a gente está fazendo aqui. E lembrando a todo mundo que na semana que vem, às 19 horas, nós estaremos novamente, quarta-feira, com o nosso Resenha em Casa, e que a gente vai falar dos desdobramentos disso que a gente falou aqui. A gente vai falar sobre juventude negra ocupando a política com 2 jovens negros aí maravilhosos. Então, muito obrigada a todos, obrigada novamente a você, Cris, e até a próxima quarta, gente. Boa noite, beijo a todos. Beijão.